Tá, shalom, shalom, pessoal do Brasil e do mundo, mais uma vez com vocês. E desta vez é para trazer algo importante, falando sobre a Brit Milá, a circuncisão. E aí as pessoas dizem que Shaul, ele pregou e ensinou contra a Brit Milá. Na realidade, Shaul aprovou a Brit Milá e... Aí eu pergunto a você, onde estará a falta de entendimento? Então nós vemos que a falta de conhecimento vem pelo examinar a Escritura. Examinar aquilo que ele colocou para cada um de nós. E vemos aqui a leitura de Atos 15, verso 1. E alguns homens que desceram de Ialdá, ensinava aos irmãos israelitas e dizia, exceto que recebais a Brit Milá, segundo a maneira de Moshe. Está escrito em Mashesh Elehim, Atos, capítulo 15 e verso 1. A Ri, lá de Ialdá, falavam isso, né? Aí, Shaul começou a discutir com eles, porque Shaul tinha uma proposta diferente, mas essa proposta não desfazia da Torá. Só que por não entender Shaul, que mais embaixo vamos ler esse assunto, eles criticaram a Shaul. Shaul, aqui em Mashesh Elehim, capítulo 15, o verso 2, e Shaul e Barnabá tiveram muitas dissensões e disputa com eles, e determinaram que Shaul e Barnabá e outro dentre eles subisse a Jerusalém, aos Shilihim e aos Eranim, e a respeito desta questão. Então, no verso em cima nós lemos que eles estavam discutindo e estavam uma disputa terrível, porque os de cima falavam que devia fazer a Brit Milá, segundo Moshe diz. Shaul, ele falava, mas de uma maneira diferente, que mais embaixo as pessoas vão compreender. Depois que ele desceu para Roma, não sei se desceu ou subiu, né? Que ele foi para Roma, e depois que ele passou pela Grécia, passou para vários países ali, então quando ele voltou, aí realmente ele tinha dado seu testemunho, e as pessoas compreenderam os seus testemunhos, e como ele vivia, e qual era a intenção dele. Então nós vemos, por que não entendemos esse assunto? Eu pergunto. Né? Não entendemos porque nós não conhecemos a Escritura, e quem não conhece não entende. Então vamos lá depois. Veja o que diz os que estavam em Jerusalém. Olha o que diz. Então nós vimos aqui o verso 21 de Atos. E eles ouviram isto, e deram tefilá e auá, e disseram, vê tu, irmão, quantas dezenas de milhares há que crerem entre os Yahudim. E são todos zelosos da Torá. Então, quer dizer, quando Shaul estava descendo para lá, aí ele soube que Shaul estava pregando e estava ensinando, e as pessoas que aprendiam com ele eram zelosas da Torá. Aquela má fama de Atos 15 e verso 1, que eles se reuniram em Jerusalém para a confusão, para desmanchar a confusão, já estava acabando. E eles foram informados erroneamente a respeito de ti, de que tu ensina a todos os Yahudim que estão entre as nações a abandonar a Torá de Moshe. Então, quer dizer, eles ouviram, e alguém que falou com eles erroneamente, então, e eles foram informados erroneamente, porque quando Shaul saiu para as nações, entre as nações, para os Yahudim, que tinha saído do cativeiro de Babel, então nós vemos que Shaul saiu, mas o propósito era levar a Torá, e eles não estavam entendendo porque Shaul, ele não fazia Brit Milá logo quando a pessoa aceitava a seguir o Mashiach. Por que ele não fazia isso? Ele não fazia isso porque a pessoa não conhecia a Torá, a pessoa não tinha nascido. Mesmo que teria nascido, ele não conhecia a Torá, porque
se ele aceitou porque ele não estava vivendo nada entre as nações, né? E aí a maioria também não estava vivendo nada. Estava ali junto com os romanos, sem viver nada. Então teria que voltar atrás. Por isso que já era um novo concerto. Aí nós vemos aqui, eles foram informados erroneamente que tu ensina a todos os Yahudim que estão entre as nações a abandonar a Torá de Moshe, dizendo, não fazer a Brit Milá dos seus filhos e nem andar segundo o caminho da Torá. Então eles foram informados erroneamente que Shaul andava fazendo isso. Para frente no ensino, nós vamos ver que Shaul, como ele acreditava que devia fazer a Brit Milá. Ele diz assim, pois a Brit Milá, se tu colocares em prática a Torá, mas se tu és alguém que quebra a Torá, sua Brit Milá se tornou inválida. Então, quer dizer, é para quem guarda a Torá. E as pessoas que vêm novo não guardam a Torá, pois não conhecem a Torá. A Torá não conhece em 2, 3 dias. Então, essas pessoas não deviam fazer a Brit Milá, porque não conheciam a Torá. Para fazer Brit Milá num gentil que conheceu a Torá, era a lei que era chamada agora como legalista, que era uma lei forçada, uma lei que era uma nação que comandava a lei. Mas a partir da hora que você venha fazer porque você quer, aí ela deixou de ser legalista, né? E aí você vai fazer porque você quer, você vai fazer aliança com o Criador, você vai pôr a Torá no seu coração, depois você faz a Brit Milá. É isso que ele pregava e ninguém entendia. Veja, o argumento de Shaul confere com o argumento do Mashiach e Yahushua. Nisso vemos que a vontade do Pai é a Torá. Então eu declararei a eles, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Diz o Mashiach em Mateus 7:23. Então ele não vai conhecer nos últimos dias aquele que abandona a Torá. Você vê, eles profetizavam em teu nome, como os outros, mas não tinha a Torá. A Torá sem Brit Milá não vale nada. Aí nós vemos aqui, sendo assim, precisamos da Torá, segundo o Mashiach, para que a Brit Milá, a aliança, tenha proveito. Eu declararei, apartai-vos de mim, vós que viola a Torá. Então, quer dizer, ele não vai reconhecer quem viola a Torá. Veja que o Mashiach não reconhece quem viola a Torá. Vê o que não tem a Torá, não vai ser recebido pelo Mashiach. A Brit Milá é uma aliança com o Criador. Para essa aliança ser confirmada, precisamos da Torá. Disse Yahushua, porque senão ele não recebe. Só está falando que, sem obedecer toda a Torá, a nossa aliança não vale nada. A Brit Milá não vale nada. Não está lá. Dependendo da sabedoria da Torá para confirmar a aliança do Criador. Então nós precisamos da sabedoria da Torá para confirmar a aliança do Criador. A aliança está na Brit Milá. Mas seja beleza, honra, shalom a todos aqueles que faz bons mitzvot, aos Yahudim e também aos gregos e arameus. Porque não há parcialidade para Yahushua. Aí nós vemos, porque tantos quantos pecaram sem a Torá, vai ser julgado pela Torá. E quem pecou sem a Torá, com a Torá, vai ser julgado com a Torá. Então, quer dizer, porque a Torá nos mostra o pecado, vamos ver o verso a seguir. Veja, todo aquele que peca vão ser julgados mediante a Brit Milá sem Torá. Não traz proveito, como a Torá sem Brit Milá não traz proveito. Pois diante dele ninguém, dentre os vivos, será considerado justificado baseado na obediência legalista dos mandamentos da Torá. Romanos 3:20. Você dirá, Yashurum, e aí? Então, porque a Torá ela não julga o homem. Aí vamos ver depois da vírgula. Veja o texto que diz, justificado pela Torá. Ó depois da vírgula. Porque o que a Torá faz verdadeiramente é mostrar às pessoas
o quão pecadora a geração. Porque a Torá mostra o que é pecado. Ela não justifica o homem do pecado. Quem justifica o homem do pecado é o sangue do Mashiach. Então nós temos que entender isso. Tá, shalom, shalom.